E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Estando na Alemanha, às vezes... Eu lembro de uma vez, fiz uma viagem com um amigo meu pro litoral da Alemanha. Eu tinha 10 anos e a gente foi com o avô dele. E à noite... eu ouvi uns gritos e falei, cara, o que é isso? Não, esse é meu avô. Ele teve em Stalingrado. Então ele nunca processou. Isso foi em 90, isso foi 45 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E o cara participou da Segunda Guerra Mundial, lutando na Rússia, né, defendendo a Alemanha nazista, e simplesmente nunca mais se recuperou. Ou seja, ficou revivendo cenas de batalha toda a noite. Ficou gritando todas as noites, enquanto dormia. E o meu amigo cresceu assim, ouvindo o avô gritando dessa forma. Ou seja, as histórias para essa geração, que algumas dessas pessoas estão vivas ainda. Os nomes Kharkiv, Odessa, isso evoca traumas muito profundos, né? Que a Alemanha ocupou essas cidades, a Crimeia, né? Aquela ponte agora que os ucranianos destruíram parcialmente. A Alemanha nazista tentou construir essa ponte já na sua tentativa de ocupar a Crimeia. Então tem muita coisa aí que mexe muito com as pessoas. Então quando vem aí um analista político, eu tenho vários que estão dizendo exatamente o que você está dizendo. Dizendo, a gente precisa armar a Ucrânia, etc. Aquilo traz isso traz um trauma grande que fez com que a Alemanha hoje é um país, no fundo, pacifista, que não quer lidar com a geopolítica. Então, traumatizado. É totalmente traumatizado. O problema do contraponto dessa ideia, que é real, que tem uma sustentação, uma base por que eles agirem assim, é o resultado do que a gente está assistindo. Que é um Putin agressivo, um imperialista, que a sua frase mais... assim, que ele mais recita por aí, que a grande tragédia geopolítica do século XXI foi o fim do século XX, foi o fim da União Soviética. Ou seja, ele quer recriar esse grande império. E ele tem se posicionado e caminhando e movimentando as peças, e parece que quanto mais velho ele fica, e quanto mais assim as coisas não fazem sentido, ele quer deixar um legado maior, ele acha que é possível fazer isso, e acha que é possível fazer isso de uma maneira extremamente maluca, porque a maneira como ele conduziu a guerra e como ele conduziu os desdobramentos das tomadas de decisões internas dos russos para continuar invadindo é de uma burrice tremenda. Por quê? Porque assim, tipo, eu sou um ditador maluco que enveneno todo mundo, mato quem fala qualquer coisa que eu não gosto, e aí eu viro para as pessoas e falo assim, olha, eu quero invadir, e eu quero conquistar rápido. Alguém vai levantar a mão e falar assim, não, mas não dá para conquistar rápido. Vira e fala, não, tá bom, meu senhor, vou fazer acontecer, maluco, né? Vou fazer acontecer. E óbvio que não tem como fazer acontecer, não teve, não fez. Foi um fracasso. Eu acho que poderia total, porque não tem ter avançado mais se tivesse tido uma... claro, mas... Não tem alguém que contraponha, não tem nada acontecendo. O cara, tipo, ele impôs uma maluquice e falou, façam. Não tá acontecendo. E não é que tá acontecendo e ele tá olhando e falando assim, e aí, galera, por favor, falem a real pra mim. Por que não tá acontecendo? Ele... Não, vamos dobrar a aposta. Vamos fazer tudo de novo igual, errado. Não tem logística, não tem munição, não tem combustível, não tem como chegar a tropas, não tem soldados suficientes para um território daquele tamanho. Tudo que está sendo feito está errado. E ele convencionalmente, militarmente, ele não consegue ganhar a guerra. Não consegue. Ponto. Isso está estabelecido. Claro, guerras são uma das coisas mais incertas que existem. Tipo, pode ter uma reviravolta, mas assim, tá muito claro que ele não vai conseguir o que ele quer. E aí só sobra um recurso para ele militar, que é o não convencional, que é o recurso nuclear. E aí o uso de uma bomba atômica. E óbvio, tem milhões de desdobramentos disso. Qual a resposta do Ocidente? Nossa, cara, não quero nem pensar. Tipo, não é uma bomba atômica que vai destruir a Ucrânia inteira, uma bomba atômica tática de menor alcance. Mas qual a resposta da OTAN em relação a isso? Como que o mundo vai reagir? Estava lendo um artigo hoje na Foreign Policy ontem, que se houver o uso de uma bomba atômica, os voos internacionais do planeta Terra cessam. Todos os voos. Ah, não, mas é uma bomba só na Ucrânia, só porque é uma bomba pequena, de não grande alcance e tal. Não importa.
O seguro das companhias aéreas internacionais é não podemos viajar com guerra nuclear. E assim, tipo, a gente não teve mais discussões sobre guerra nuclear. Jogar uma bomba atômica, todas as companhias aéreas não têm mais seguro, nenhum avião no mundo decola. Não importa que é uma bomba minúscula e, sei lá, não vai destruir quase nada. Mas imagina o que nós estamos falando. Cara, pelo amor Assim, eu lembro quando eu tinha 4 anos e explodiu Chernobyl, a gente não podia sair de casa por um mês. E não havia alface, leite. Por quê? Não, era, a princípio, tudo contaminado a uma distância de 3, 4 mil quilômetros. Então, a Europa inteira, durante um mês, ficou completamente paralisada porque a radioatividade estava vindo pelo vento da Rússia. Agora sim, eu ainda acho, e a pergunta mais frequente, né, você imagina também, né, que eu estou recebendo esses dias qual é o risco de uma terceira guerra mundial? E eu ainda acho que esse risco muito pequeno. Olha, eu acho hoje ainda tá para ficar tranquilo. Tem gente que fala, olha, eu moro aqui em Lisboa ou na Suécia, preciso sair daqui. Eu sempre falo, não. Não há indícios claros e... Mas vamos definir o que é a Terceira Guerra Mundial. Então, vamos dizer, tem várias definições. Confronto, a princípio, um confronto entre grandes potências nucleares. Uma guerra atômica, você está dizendo. Seria isso, um confronto... Isso, uma guerra atômica ou mesmo um confronto direto entre duas potências. Superpotências nucleares. Que seriam os Estados Unidos. Mas sem uso de arma atômica. Eu acho que aquilo... A Terceira Guerra Mundial é um termo muito vago, não, né? Sim, mas eu estou falando agora, qual é o risco de um confronto direto entre os Estados Unidos, direto nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos? Eu acho que ainda pequeno. Por quê? Há um incentivo grande para o Vladimir Putin não usar a bomba atômica, porque hoje a Rússia não está inteiramente isolada no mundo. Ou seja, o que o Brasil está fazendo, a Índia e vários países, mantém laços com a Rússia. Isso, aliás, é um consenso entre a esquerda e a direita brasileira, que não faz sentido para o Brasil participar das sanções contra a Rússia. O Brasil quer preservar seus laços, pode até votar às vezes, né? O Brasil, inclusive, votou a favor de uma condenação na ONU, de uma resolução condenando a anexação ilegal, que do ponto de vista do direito internacional, aquilo não é uma... Você não pode simplesmente dizer, olha, eu vou anexar parte desse país a partir de um referendo que não foi reconhecido internacionalmente. Mas a Índia, a China são ainda fundamentais para atenuar o impacto negativo que as sanções ocidentais contra a Rússia estão dizendo. Isso. Eu não sei se a Rússia jogasse uma bomba atômica tática, pequena, na Ucrânia, se a China iria sancionar a Rússia. Não, sancionar talvez não, mas, por exemplo, então... endurecer... Não sanções abertas, mas, por exemplo, hoje já tem várias empresas chinesas que voluntariamente dizem eu não quero mais vender certas peças para os russos para não ter problemas nos meus principais mercados. Eu acho que a tendência... Mas o problema é secundário por causa das sanções americanas e europeias. Mas assim, por vontade própria, eu não acho que... Acho que a Índia, ok. Sim. A Índia, ok. O Brasil também é ok. Talvez agora a China eu não acho talvez que ela não teria um anúncio grande, mas eu acho que havia... E a gente viu isso na comunicação chinesa em relação ao Vladimir Putin, já dizendo, olha, a gente não está muito feliz com esse conflito que está acontecendo, etc., porque há uma preocupação também na China de que a China está sendo vista como uma espécie de aliado fundamental para preservar a economia russa. Uhum. Então, eu acho que nem Pequim nem Índia iam gostar, vamos dizer, dessa situação.